Alô, alô. Bom dia a todos. Primeira aula de 2023. Num horário diferente também, porque agora eu vou dar aula nos horários mais inesperados, vamos dizer assim. Vamos ter que dar um nó no negativo também de vez em quando. E a aula de hoje é uma aula que eu já dei, mas eu senti que devia retomar esse assunto. Níveis de Thier, que quer dizer sabedoria. Fiz uma classificação dos diferentes níveis de Thier numa escala gradativa, a qual denominei os 5 Ti, a saber. Shin Ti, Thier divino. Myo Ti, saber misterioso de Canon. Ei Ti, sabedoria que pode ser adquirida pelos homens. Sai Ti, esperteza. Kan Ti, astúcia voltada para o mal. Shin Ti, suprema sabedoria, não é adquirida por homens comuns. Só poderá ser recebida diretamente de Deus por quem for incumbido de exercer uma missão muito especial no plano divino. Myo Ti, sabedoria misteriosa de Canon, que está acima da dualidade bem e mal. Ei Ti, Thier dos homens sábios, denominado Thier Shokaku, no budismo. Nos dias de hoje, são raras as pessoas dotadas desse grau de sabedoria, porque a crescente perversão das ideias dificulta o discernimento entre o certo e o errado. Observem como exemplo a atitude de políticos ou eruditos que perdem horas quebrando a cabeça em busca de soluções adequadas para determinados problemas. E caso haja um pouco mais de complexidade, muitas das questões propostas para análise ainda exigirão dezenas de pessoas reunidas durante dias seguidos em debates intermináveis, que às vezes não chegam a levar a conclusão alguma. Fato que mostra como o cérebro humano se encontra repleto de máculas e, consequentemente, o quanto está embotada a própria capacidade de raciocínio rápido e claro. Notem, porém, que todo e qualquer problema tem apenas uma única solução, e por isso é tão lamentável que, para encontrá-la, perca-se tanto tempo, simplesmente por falta de Eiti. É tanta carência de Eiti, e tanta carência de Eiti resulta de um raciocínio nebuloso, que é consequência da perversão do pensamento, o qual, por sua vez, advém da crença fervorosa no materialismo. Por outro lado, o devotamento extremo a bens materiais resulta do não reconhecimento do poder divino. E a falta de crença num ser superior é gerada pela ausência de uma religião que inspire verdadeiramente a fé numa força suprema. Portanto, pode-se dizer, com absoluta convicção, que só é vivo e autêntico o ensinamento que evidencia a existência de Deus. A maneira prolixa pela qual me refiro a esse assunto deve-se exclusivamente à degeneração do pensamento do homem contemporâneo. Na verdade, quem possui Eiti pode encontrar, em pouco tempo, a solução para qualquer problema. Sempre digo aos meus discípulos que limitem o debate de uma questão a 30 minutos ou no máximo 1 hora. Se durante esse tempo não tiverem chegado a uma conclusão aceitável, é preferível que protelem a reunião ou que me consultem diretamente. Via de regra, costumo encontrar em instantes a solução dos problemas mais difíceis. Caso contrário, deixo-os de lado e não me preocupo mais com eles. E assim, não tarda a surgir na minha mente um lampejo de inspiração, a resposta adequada. Um outro nível de Thier corresponde a Sai-Chi, forma superficial e inferior de sabedoria que num primeiro momento aparenta ser boa, mas que infalivelmente revela falhas, o que leva as pessoas a perderem a confiança naquilo que lhes foi ensinado. Há ainda o grau de Kanti, ou astúcia, uma espécie de capacidade maldosa que muitos homens, especialmente os intelectuais e dirigentes, revelam ao dizerem que realizam algo em benefício das classes menos favorecidas. E devido a essa mesma artimanha é que a sociedade atual não prospera. Somente com a aniquilação desse comportamento maligno é que poderá haver organizações sociais puras e nações dignas. Mas, de que modo será possível a anulação de tanta maldade? O recurso para isso consiste em se manter bem clara a ideia de que o princípio básico para se obter uma vida harmoniosa e feliz na Terra é despertar nos homens através de um intenso trabalho de aprimoramento, tanto no plano espiritual quanto no físico, a crença na existência de Deus.
É o livro O Caminho da Felicidade. Esse ensinamento falando sobre sabedoria é muito interessante. Hoje de manhã eu fiz um bom dia e eu falei de uma foto que eu vi de uma igreja africana, cristã, né, africana, onde um pastor estava sendo carregado num trono, porque ele disse que a terra, o demônio tinha passado pela terra, e ele não podia pisar naquele chão. Então os membros carregando ele num trono. E tem vários vídeos assim, né, de pastor pisando nos membros para poder chegar, porque ele não pode pisar no chão, que é impuro, um monte de coisa e tal. Eu fico pensando, ele está no papel dele. Ele está usando a inteligência dele de uma forma muito nociva e manipuladora para poder trazer esses membros para ficar com medo dele, vamos dizer assim, ou subordinados a ele. Mas como é que os membros conseguem se sujeitar a isso? Né? Quer dizer que o pastor não pode pisar no chão porque o demônio pisou lá? E os membros podem pisar lá? Não tem muita lógica. Não tem muita lógica isso. Mas aqui, quando ele fala de... Tem um outro ensinamento mexicano que ele fala também sobre tipos de fé. E tem uma aqui, que esse que ele fala sobre o Kanti, e junto com o Saichi, se colocar junto com o ensinamento mexicano chamado esses tipos de fé, né? Que ele fala sobre fé ardilosa, fé ostensiva, né? A gente vai ver muita semelhança, onde muitas pessoas usam o nome de Deus para tirar proveito disso. Eu até li um trecho do Alcorão hoje, no Bom Dia, que fala sobre isso. Que as pessoas usam o nome de Alá, vamos dizer assim, como se tivesse recebido revelação dele, muita coisa e tal, e manipulam as pessoas mentindo, o que não é verdade. Consequentemente, elas vão receber aquilo de direito, aquilo que elas merecem. Então, muitas pessoas que às vezes usam o nome de Deus para impor um credo, para impor, ou oprimir mesmo, né, os servidores através do medo, foge totalmente da verdade. E, consequentemente, isso tem um preço a ser pago. Né? Eu estava lendo uns trechos. As pessoas, quando você fala do islamismo, né? Não, que o pessoal explode, que o pessoal é radical, muita coisa e tal. Na realidade, é uma das religiões que mais cresce no mundo. O Alcorão é lindíssimo para se ler. Tem trechos lá muito bonitos. O que distorce a fé são os radicais. Isso em qualquer movimento, qualquer situação. Nós somos messiânicos. Também tem radical messiânico. E o pior é que às vezes o radical messiânico é o mais lesado de todos. Porque é radical naquilo que ele não pratica. Não é? Não, que eu só sigo, mexo o samba que eu faço. Tu pratica, ô criatura. Tu lê o ensinamento, ô criatura. Tu ministra um jorei, tu faz uma oração, faz um donativo. Não preciso, já sei tudo. Eu já ouvi isso. De sacerdotes. Eu sou o cara que mais sabe ensinamento no Brasil. E eu falei, desculpa lá, mas eu não conheço os outros. O cara ficou virado no giraia. Quis me bater. Eu falei, ué, eu menti? Eu não sei como é que você mede conhecimento. É por decorar ensinamento do Sama? Não. É pela prática. É a vida. Né? Nós estamos em constante aprendizado. Nós somos aprendizes. Dia a dia você lê o ensinamento, você lê um outro texto, você lê alguma coisa. Nós temos que buscar atingir um nível de sabedoria o mais alto possível. Para quê? Para nos atingir no divino. Quando ele fala aqui do Shinti, Shi é divino, que não é por homens comuns, só pode ser recebida por Deus. Imagina como Deus utiliza esses seres de luz que vieram para nos trazer essas mensagens tão profundas. Né? Nós, talvez, entremos nesse Eiti, né? Ele fala aqui que é o terceiro nível, né? que é o Tieshokaku no budismo. Mas, assim, todo mundo pode atingir isso aí? Eu creio que sim. Uma vez um reverendo Nakahashi, numa aula que ele deu, ele falou assim, todos nós podemos atingir um nível de bodhisattva. Eu falei, mesmo, reverendo? Não demora muito. Eu falei, poxa, que bom, é só 3.000 anos. Porra, 3.000 anos. Então, o que traz sabedoria? É a busca. É a busca incessante de querer melhorar, de querer evoluir. Se eu, por exemplo, sou um advogado, sou um engenheiro, sou um professor, se eu quero ser melhor, eu tenho que fazer o quê? Me qualificar mais.
buscar a evolução cada vez maior, através de um pós, do mestrado, do doutorado, e assim vai. Quanto mais eu me elevar, mais eu vou ser reconhecido, mais eu vou ganhar também, né? Mais conhecimento eu vou ter. Agora, não adianta eu reclamar que eu não tenho isso, aquilo outro, se eu não busco esse conhecimento. Hoje estava eu fiz uma postagem agora há pouco, da nossa apostila de liturgia, por exemplo, explicando, né, sobre o altar nosso aqui, né, sobre os 3 níveis, né, que estão os raçocos, né, o divino, o espiritual e o material. Né. O divino é só coisas para Deus. É o goshinho, é o nico que a gente prepara, né, melhor dizendo, é o nico que a gente prepara, a louça de Deus. Né. O do meio é o quê? São consagração de Ricari. Eu deixo ali, no caso ali, a foto de Meixo Sama, também, que são consagrados para poder entregar para as pessoas. E na parte de baixo são os pedidos. É gratidão, é pedido, é parte material. Isso não é uma coisa de agora. Eu aprendi na mecânica mundial isso aí, quando estava lá. Né? Então, às vezes, as pessoas abrem a boca para falar da besteira. Não concordo com essa mudança. Então vai para os quintos dos infernos, filho. Vai procurar a tua turma, ué. É liturgia, é doutrina, tem que respeitar. A pessoa não estuda, não dedica, não pratica, não faz nada. E quer questionar um assunto que ela não lhe diz respeito. Não é? Então tem que respeitar. É lei da ordem. É lei da ordem. Muitas pessoas às vezes chegam, querem que a gente transforme a doutrina da igreja na sua conveniência. Isso tem um monte de lugar assim. Olha, eu não gosto de cadeiras com o forro cinza, eu vou colocar roxo escuro, porque eu gosto mais. Então ela cria uma situação, manipula, que Meixo Sama fala no ensinamento do tal, não sei o que lá, piriri, ela cria, ela adapta o ensinamento do Meixo Sama àquilo que lhe é conveniente. E não é assim. Outras religiões também têm. Se pega a Bíblia, cada um interpreta um capítulo, um versículo do jeito que lhe convém. E daí saem várias interpretações confusas e cada vez mais conflitos e dissidências e assim vai. Nós, quando procuramos servir dentro do que Meixo Sama ensina, é praticar. Agora, é tão simples a prática que é difícil. É tão simples o dedicar para Deus, dentro do que Meixo Sama ensina, que é difícil. De tão simples que é. Agora, se faz assim, faça o que eu estou mandando, obedeça que eu sou seu dono, obedeça que eu sou seu chefe, obedeça que eu sou seu superior, parece que as pessoas gostam mais disso, né? De tomar chibatada. Mas nós não somos assim. Né? O servir nosso é procurar a essência, os porquês. Antes de abrir a boca para questionar alguma coisa, pergunta por que é assim. Né? Não vá vomitando uma abobrinha sem saber o que está acontecendo. Né? Infelizmente é assim. Né? Às vezes, eu só compartilho, por exemplo, coisas da igreja. Né? Tem matérias, fotos, a pessoa faz viagem missionária, as igrejas, os resultados, os milagres, tudo mais tal. Isso é gratificante. E por que surgem milagres? Porque as pessoas praticaram o que foi dito. Mas também tem aquelas situações onde a ingratidão impera. Há pessoas que vivem como mendigos da fé, não tem nada e quer, eu quero, eu exijo, eu faço aquilo, eu sou, eu não sou. A vida é um lixo, né? Não fazem nada e exigem, querem, eu quero. Fulano não fez, eu faço mais que ele, eu faço melhor que aquele, faço melhor que aquilo. Não pega um ensinamento para ler. Não pega, cara, faz uma reflexão, para um pouco, gente, eu estou sendo escroto pra caramba com a obra divina, principalmente comigo mesmo e com minha ancestralidade. Não adianta eu vir pro teu Sorecha aqui, eu vou cultuar meus antepassados, vou fazer o registro, porque eu tenho que cultuá-los, porque isso, aquilo, outro, tal. Mas se a sua postura é nojenta, o que adianta você rezar para o antepassado e você ter uma postura nojenta? Adianta alguma coisa? Nada. Vou na igreja para dedicar para Deus. Aí dá coisa num, dá coisa no outro, dá coisa no outro, dá coisa em Deus e o mundo. Ué, que Deus é esse, a criatura que tu cultua? Não é? Que Deus é esse que você cultua, que pela misericórdia eu não quero conhecer, não. Né? Então as pessoas misturam as estações, por quê? Porque falta sabedoria.
Falta sabedoria. E o mal é ardiloso. O mal pega quem? Pega os fracassados, os frustrados, os invejosos, os manipuladores, né? Pessoas que não têm uma linha firme na fé, é o mais fácil de você manipular. Aí sempre vai encontrar uns dois, três que pensam igualzinho. Eu sabia, é assim mesmo. Não sei o que lá, e vamos fazer. Vai fazer o quê, criatura? Não vai fazer nada. Primeiro, porque não tem força. Segundo, porque não tem condição para isso. E terceiro, porque não tem proteção de Deus para isso. Né? Não tem proteção de Deus para isso. Chega a ser... como é que fala? É uma grande falta de gratidão mesmo. Muitas pessoas que às vezes chegam nas igrejas, são atendidas, são cuidadas, são resgatadas, por assim dizer, depois de um tempo já querem mandar na igreja, já querem fazer acontecer. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E não é assim. Eu lembro de um caso aqui, não tem a ver com a igreja, mas tem a ver quando você interfere no processo. Tem um membro aqui, o Ronaldo, ele está contando que uns anos atrás, estavam contratando costureiras e costureiros, né, para a empresa dele. E tem uma fila enorme. Nisso chegou um cara, chorando. Estou precisando de necessidade, eu preciso muito, eu preciso disso, minha filha está desempregada, eu estou desempregado, minha filha está passando fome, muita coisa e tal. Preciso do trabalho, muita coisa e tal. A pessoa que estava fazendo a seleção ficou com dó e passou ele na frente. O dono da empresa falou assim, você está fazendo errado. Porque é a fila que tem. Eles também têm problemas, também estão buscando. Você está cometendo um grande erro. Resultado, contratou o cara. Aí na hora do almoço, ele não levou marmita. Aí a pessoa comprou um almoço para ele, começou a chorar. Ai meu Deus, eu não posso comer isso aqui, porque eu estou pensando na minha família em casa, que não tenho o que comer. E agora, se eu comer, eu vou ficar com o coração doendo. Eu falei, não, pode comer, que nós vamos depois, junto com te levar em casa, vamos fazer uma compra para você e vamos levar na sua casa. Assim foi feito. E é uma empresa que eu conheço. Né? O senhor é muito certinho. Passou 2 meses, apareceu o sindicato lá, para fazer um barulho lá. Só que esse senhor, ele é muito correto. Tudo que os caras querem que faça, ele sempre fazia mais, né? Dava um aumento a mais, dava uns benefícios a mais, mas depois tal. E esse cara que ele contratou estava virado no saci lá. Que tem que fazer mesmo, tem que protestar, tem que correr atrás, tem que fazer, bibibi. O cara começou a fazer um inferno, parou a empresa. O dono viu aquilo lá, chamou o cara e falou assim, você viu quem você contratou? Aquele coitadinho? Aquele pobrezinho? Aí foi na frente de todos os funcionários e falou assim, vocês têm aqui o que esse sindicato nunca deu. Eu dou melhores condições, eu dou um padrão melhor para vocês. Vocês têm alguma coisa para reclamar? Todo mundo não. Então por que vocês estão parados? Assim, e você, demitido. Pode ir para o RH e buscar suas coisas. Mas eu preciso de um emprego. Não, você não precisa. E se alguém aqui concordar com ele, pode ir junto. Eu estou aí agora, como é que vai ser? Eu vou ficar desempregado. Assim. Pode ir embora. Demitiu o cara. E todo mundo fala assim, poxa, nós estava caindo na conversa desse cara. Ele estava caindo na conversa dele. Ou seja, por dó, piedade, coitadinho, colocou uma cobra dentro do seu ambiente que estava infestando, empesteando toda a situação para contaminar. E o dono foi muito sábio e falou, vaza, criatura. É laranja podre. E às vezes dentro da igreja acontece a mesma coisa. Tem uma ou duas pessoas que querem ser laranja podre e querem empestear a igreja. Quer empestear. Não tem esquema. Não tem conversa. Sabe? Nós não precisamos de volume. Nós precisamos de pessoas com fé. Pode ter uma? Não importa. Pode ter 1 milhão? Também não importa. O importante é que sejam 1 ou 1 milhão pessoas centradas na fé. Que tenham condição e comprometimento no servir. Buscando a excelência na fé. Buscando querer melhorar cada vez mais. Aqui dentro da igreja, no nosso caso, por exemplo, a Arte de Jorei, aqui não tem cargo. Então não adianta nego puxar o saco, eu quero ser auxiliar, do quê? Eu quero ser assistente, de quê? Eu quero ser assessor, do quê? Eu não tenho isso.
Todos nós somos servidores. Servidores. Hoje de manhã eu estava limpando o armário da cozinha. Ah, não pode porque o senhor é reverendo. Está escrito aonde isso? Eu dedico onde eu quiser. Eu quero fazer o meu mitamamigaki, eu faço como eu quiser. Eu lavo o banheiro, se eu quiser, eu lavo, vou lá e lavo. Eu limpo a sala da pasta porque eu quero. Eu limpo os vidros porque eu quero. É o meu servir. Ah, mas o senhor tem que orientar. Eu oriento. Eu oriento pessoas, precisam de juízo, orei, faço oração, faço culto, dou palestra, dou aula, mas eu não posso ter também o meu momento do meu servir especial para mim, que é o meu mitamamigaki, que é a minha limpeza, que é a minha autoconscientização. Isso é meu. Eu não posso? Ah, porque o senhor está... Não, isso é besteira. Criaram regras e normas que é uma idiotice. Eu não preciso nada disso. Eu não vou deixar de ser reverendo porque eu limpo uma cozinha, porque eu limpo um banheiro, porque eu varro uma nave. Eu vou deixar de ser reverendo por causa disso? Não vou, ué. O mais importante é o que o meu sentimento, o meu servir tem que ecoar onde? Com Deus. Ele tem que receber o meu servir. Ele precisa receber o meu sentimento materializado, através de qualquer dedicação que seja. É diferente, claro, de você salvar uma vida. É claro, não dá para comparar uma limpeza com salvar uma vida, né? Mas são situações distintas. E muitas vezes a gente aprendeu isso há muitos anos, né? Mitamamigaki, polimento da alma. E para que era isso aí? Para você ganhar também, se elevar espiritualmente, você ganhar conhecimento, você ganhar, refletir sobre você mesmo. O ensinamento do Meixo Sama, o Meixo Sama ensina que quando você lê, é de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. O jorei é de fora para dentro. Então, una as duas coisas. Ministro jorei, estuda ensinamento. Ministro jorei, estuda ensinamento. Cara, não vai matar ninguém estudar 5 minutinhos, 10 minutos de jorei por dia. Abre e lê um. Lê um salmo. Alguma coisa, leia. Para quê? Para que você não deixe que o seu intelecto, o seu mental, fique totalmente cego. E você não vire o quê? Um radical. Um cego, né? Porque radical não é uma pessoa de fé. Um radical é um cego. É um maluco que toma atitudes precipitadas para ir em cima de uma causa, em cima de uma fé, em cima do que quer que seja. Né? Então, outro dia uma senhora tomou uma bronca porque postou o ensinamento do Meixo Sama numa página e o cara esculachou com ela e falou assim: não, esses textos não condizem mais com a nossa doutrina. Foge ao nosso contexto. Que texto, criatura? É ensinamento do Meixo Sama. Texto é que você lê em jornal. Entendeu? Não é ensinamento. Mesma coisa que falar, creio, os textos sagrados da Bíblia, muda a palavra, muda um pouco, uma palavrinha muda todo o contexto, né? Os textos sagrados de Meixo Sama nos seus ensinamentos são diferentes. Agora, texto, só falar texto, qualquer coisa que você lê é um texto. Né? Então as pessoas deturpam, denigrem toda uma doutrina por um excesso, por falta de sabedoria. Olha, tem um ensinamento do Meixo Sama que ele fala, esqueci qual que é agora, que ele não gostava de maçã. Que ele não ofereceram maçã para ele e ele não gostava muito, então não queria comer. Aí falaram que o Meixo Sama disse que não era para comer maçã. Né? Então, assim, muitas pessoas que a gente vê, ouve, convive, elas não ouvem ensinamento, mas ouve de alguém que falou isso, aquilo, outro, e manda como se fosse uma verdade. Né? Por isso que eu não sei para que eu falei outro dia aqui, quando alguém fala assim, tal coisa não pode. Eu falei, está escrito aonde? Está escrito aonde? Por que não pode? Não pode o quê? Né? Então, assim, da mesma forma, quando querem trazer, como é que eu vou dizer, dogmas, vou falar essa palavra, dogmas, da Messiânica Mundial ou de outras igrejas aqui para dentro. Não. Aqui é templo arte de Jorei. A nossa doutrina é ensinamento de Meixo Sama. Ponto. Eu não tenho A, B, C, D ou E com relação a outras coisas mais. Então, não confundam essas outras, esse modo de dedicar com o nosso servir aqui. O nosso servir aqui, eu trouxe muita coisa da Messiânica Mundial, eu trouxe do Luz do Oriente. Aprendemos a dedicar onde? Na Messiânica Mundial. Aprendemos a estudar onde? No Templo Luz do Oriente. Então as duas coisas se casam aqui.
Mas eu não vou fazer comparativo, eu não vou trazer, olha, lá é assim, lá é assado, lá é depois tal. Outro dia uma pessoa comentou assim, com uma questionária, disse assim, ó, você vai fazer um pedido? Então, materialize seu donativo. Cruza espírito e matéria para gerar. Mas eu não tenho dinheiro. Pode colocar até um grão de arroz, se for. Um dia você vai colocar, mas faça. É o seu esforço, nem que seja uma moedinha para cruzar. Uma criatura vira e fala assim, aqui já está virando igual a igreja tal. Só pede dinheiro. Nem donativo faz, ô criatura. Cala sua boca. Não sabe nem o que está falando. Que pedir dinheiro? A gente nem pede dinheiro. Ninguém sabe como nós pagamos as contas. É pela fé, ué. Deus provém, Deus proverá. Sempre foi assim. Nunca ficamos sem. Tanto é que já são 19 anos. Então, assim, estava falando com pessoas esses dias. Falei, nós, para entender o que é essa fé messiânica, você realmente você vai ralar muito. Vai comer, às vezes, o pão que o diabo amassou. Mas você não vai largar do kimono do Meixo-sama. Aí você vai segurar e falar, não, Meixo-sama, não vou te largar, cara. Tu tá me chutando. Deus até fala sobre isso, né? Pode chutar, que eu tô segurando. Não vou largar. Porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. E sempre acontece. Agora, a purificação se acelera por quê? Porque Deus nos ama. E Ele quer o quê? Que você purifique logo para ficar pronto para receber a graça que você precisa. Nesse meio tempo, dedique, aprimore, busque conhecimento, evolua, né? Se organize, se arrume, se arranje, faça, aproveite. Não vai ficar sentado na frente da televisão, ó Deus, ó vida, que eu sou infeliz, que vem um raio na minha cabeça agora, que eu preciso acabar com o meu sofrimento. Para, conversa furada. Vou morrer, vou me matar. Vai nada, TV adulta aí pra você pular, você não vai pular. Ué. Nós não somos vítimas de nada, Deus nos ama. Por isso entender a purificação como um processo de amor supremo de Deus para conosco é o que mais conta. A purificação acelera a pesar. Você não pediu um milagre? Deus está te dando. Ele está acelerando o seu processo, que você ia sofrer em um mês, você vai sofrer em uma semana. Dói mais, né? Dói muito mais, né? Então acelera, aguenta, agradece, vai passar, vai passar, vai passar. Falta só 2 dias, falta só, tá acabando, vai passar. Quando você respira fundo, graças a Deus, de repente, um milagre, aconteceu. Isso exige sabedoria. Sabedoria. Lamuriar, qualquer pessoa lamuria. Reclamar, qualquer um reclama. Mas nós, na fé, não temos nem esse direito, vamos dizer assim. Porque você sabe que Deus está por trás de tudo. Nós somos comandados para isso. Nós estamos sendo levados para isso. Deus tem um propósito, para isso Ele vai te aprimorar. Os seus ranços, os seus vícios vão ser cortados pouco a pouco. E você só aprende isso, às vezes sofrendo. Sofrendo. Eu tinha um caso, um senhor em São Caetano, ele fumava há 59 anos. Apareceu um efizema. O médico falou, ou o senhor para ou o senhor morre. O que doeu mais para ele? Imagina, 59 anos fumando, tem que parar de uma vez só, o cara tem um treco. Fica um alucinado. Não é? Não é difícil. Ai, eu devia ter parado antes. Agora? Com 59 anos? Ele ficou tão zoado que às vezes ele apagava na rua. Ele estava dirigindo o carro dele e deu um negócio nele e bateu numa casa. Puf, porque ele apagou. Imagina. Então, assim, nós sabemos o processo. Purificação é um processo. Eu pisei na igreja aqui, eu estou entrando num processo de purificação. Porque eu vou dedicar, eu vou orar, eu vou servir. Também é purificação. Eu não estou buscando elevação? Se eu estou dedicando, não importa o que seja, chorei, oração, limpeza, eu estou limpando, eliminando o quê? Máculas. Estou me elevando espiritualmente. Então, isso aqui também faz parte do processo. É diferente de você ficar numa cama de hospital, né? De você ficar em outro tipo de sofrimento. É uma purificação a nível divino. Quantas vezes as pessoas chegam aqui, podem lá fora estar vivendo um inferno na vida.
Mas entra aqui para dedicar, esquece. Parece que está em outro planeta. Nossa, aqui está tão bom, não quero ir embora, não quero ir embora. É assim. Ontem uma pessoa da África me chamou, uma família mãe e filha, mãe e filho não dorme há 3 meses. Porque recebe ataques espirituais toda noite. Não consegue dormir. E eu falei assim, leve eles para a igreja, para dormir na frente do altar. E o missionário dormindo do lado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Coloca na frente de Deus. Vamos ver se esses encostos vêm na frente do altar. Né? Então, assim, como é que você aprende isso? Tempo, prática, estudo. Como é que você sabe que o jorei funciona assim, o assado em cada casa de um jeito? Que o Meshitama deixou pontos do jorei. Mas não entra você ter os pontos do jorei se você não pratica. A Meshitama disse que é tal ponto. Mas tu já ministrou algum caso assim? Não. Você sabe que funciona. Como é que você sabe que funciona? Não sei. Né? Mas é a prática, ué. É a prática. Buscar essa excelência. Não dar ouvidos a terceiros. Quem orienta é ministro, reverendo. Ah, que o fulano da esquina, o amigo do açougueiro, falou que eu posso limpar o altar de bota. Não. Você conversou com quem dedica? Não. Ah, mas eu pensei que pudesse. Eu posso na sua casa pegar sua carteira, pegar seu dinheiro, pegar uma coisa que eu gosto lá e vai embora para minha casa? Claro que não. Por que não pode? Então, assim, lei da ordem. Lei da ordem. Tem pessoas se matando, quebrando a cara aí, porque só faz burrada, porque não tem sabedoria. Dá ouvido à tranqueira se torna. E como eu falei no culto, tem gente que nasceu para ser capacho. Gosta de ser pisado. Nunca vai... E que tem capacho que quer ser cortina. Você se conformou em ser capacho. Mude seu destino. Agora, não queira ser um capacho disfarçado de cortina. Não dá. Sofrimento, você pode escolher o caminho. Ou eu vou sofrer ou eu vou purificar. Que caminho eu quero? Prefiro purificar. Sofrer é lamúria pura. Só lamúria. Culpa do ministro, culpa do reverendo, culpa do Zé, culpa do Joaquim, culpa do Pedro, culpa do Beltrano. Não, a culpa é tua, criatura. Você é infeliz porque você gosta. Você nasceu para ser infeliz, frustrado e fracassado. Não quer mudar seu destino? A culpa da sua família ser infeliz é a sua. Mude. E não transforme a igreja no seu, como é que fala? Bode expiatório. Não transforme ministro, reverendo ou servidores em bode expiatório da sua frustração. Né? Infelizmente é assim. Ah, não vou mais na igreja por causa de fulano. Não vai na igreja porque você não tem fé. Não é? Eu sou messiânico. Eu saí da messiânica mundial, continuei messiânico. Fui para o Templo Luz Oriente, continuei messiânico. Estamos na Arte de Jorei, continuei messiânico. Não me afastei por causa de Zé, Pedro, Joaquim. Aliás, eu nunca me afastei do Meixo Sama. É diferente. Você pergunta, mas lá na Arte de Jorei tem Jorei? Não, a gente fica jogando truco, dominó, bolinha de gude. Né? Oh, que pergunta, cara. Arte do Jorei, o nome já diz. Tem Meixo Sama lá? Não, tem um caboclo lá que está no altar sentado. É umas coisas muito malucas. Ninguém estuda, cara. Ninguém lê nada. É só de ouvir. Por isso que a gente tem que usar as redes sociais para mostrar quem é Meixo Sama de fato. O que é um Daikoku, quem é Kanon. E não ficar babaquice, perdendo tempo. Tem para finalizar, isso aqui é um texto. Na realidade é um trecho de uma palestra do Projeto Nossos Pioneiros. Isso aqui é do ano 71. 1971. As forças do mal. Existem 3 grandes grupos de forças do mal. Cada um com líderes e milhares de seguidores. O primeiro trabalha para causar conflito e romper a paz do mundo. O segundo trabalha para degradar o homem através dos pecados sexuais, através de filmes, televisão, divertimentos, etc.
Eles representam o sexo em nível muito baixo. Eles também inspiram uma música e uma arte degenerativa. Isso aqui é de 71. O terceiro trabalha para quebrar a ordem da sociedade através das ilegalidades e da violência. Como o reino espiritual permaneceu nas trevas por longo tempo, as forças do mal têm estado muito ativas. Daí a razão de existir tão grande confusão e maldade em toda parte. Agora a luz está aumentando. Está próximo o tempo em que os espíritos das trevas perderão as forças e ficarão sob o controle dos espíritos divinos. Por isso eles estão fazendo desesperados esforços para combatê-la. A luz está aumentando dia a dia e a energia do Jorei está muito mais poderosa do que antes. Até agora o sermão e o castigo serviu para manter o espírito secundário sob certo controle. Agora que temos o Jorei para dispersar as máculas, o sermão deixou de ser indispensável e o castigo se torna quase que desnecessário, porque o Jorei atua diretamente no espírito primeiro despertando, e assim controla o espírito secundário. O Jorei tem sido ministrado com grande sucesso para aqueles que persistem em mentir. Por exemplo, um juiz que pediu conselho a Meixo-sama sobre como tratar um criminoso que não queria confessar. Meixo-sama aconselhou que ministrasse Jorei na parte frontal da cabeça. Quando as máculas foram suficientemente dispersadas, o espírito despertou e o criminoso confessou. O Brasil está vivendo uma grande guerra espiritual e material. Então eu sugiro que, em vez de ficar postando um monte de coisa na internet, pega a foto dessa cambada toda e se Jorei. Né? Do presidente ao... não importa quem seja, todos os envolvidos, Jorei na cabeça deles, na testa. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Porque até agora é pedra com pedra, ferro com ferro. Está na hora de começar a usar a força espiritual divina para poder dispersar. Como eu falei, isso aqui é de 1971. Faz tempo. E é super atual, não é? Esse final de semana nós não temos culto, né? Só semana que vem, que é o culto da saúde e prosperidade. Então, muito obrigado. Boa missão a todos. Tamo junto.